Muito boa noite, gente! Começando mais um Verbalize Podcast. Obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Hoje um programa pra lá de especial. Estamos recebendo o psiquiatra mais lido do mundo, com obras traduzidas em mais de 70 países, mais de 42 milhões de livros vendidos, o autor mais lido do século XXI. Estamos recebendo o doutor Augusto Cury. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso Verbalize Podcast. Que emoção e prazer recebê-lo aqui nessa noite. Uma grande honra, Wilson, falar sobre gestão da emoção. Sem gestão da emoção, ricos se tornam miseráveis. Sem gestão da emoção, casais começam o seu relacionamento no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos. Sem gestão da emoção, jornalistas também sofrem pelo futuro e às vezes ruminam mágoas. Sem gestão da emoção, crianças se intoxicam digitalmente e jovens perdem a sua liberdade, se tornando escravos das redes sociais. E quando se trata de gestão da emoção, a gente se viu uma humanidade meio escravizada e um povo refém de uma série de fatores que não se tem uma atenção devida, né? Exatamente. No passado, era cruel quando se escravizavam por algemas de ferro, mas elas eram visíveis. Hoje, há milhões de jovens e adultos que são verdadeiros escravos, mas com algemas invisíveis. Só que os números refletem esse cárcere. Nós aumentamos em 148% o índice de suicídios entre jovens de 10 a 19 anos. Temos aumentado em 29% o índice de automutilação nas escolas. E nenhum pré-adolescente se fere porque quer se mutilar. Se fere para usar a dor física para tentar neutralizar a dor emocional. Então, isso reflete o cárcere que os seres humanos estão vivendo. E pais e filhos, infelizmente, na sala do jantar, no almoço ou no restaurante, estão plugados no mundo digital, mas não são capazes de perguntar o que eu posso fazer para te tornar mais feliz, quais são os fantasmas que te assombram, que pesadelos e sonhos você tem para os filhos, para a esposa, para o marido. É a era dos escravos com algemas invisíveis, mas não menos cruéis do que as do passado. Essa intoxicação digital, ela é por falta de políticas públicas na análise do senhor? O que falta para reverter essa situação? Olha, é mais complexo que isso, Wilson, porque é um processo de alta atratividade. Você coloca um celular na frente de uma criança que está agitada, um bebê de 10 meses, um ano, imediatamente ele para. Por quê? Porque a velocidade dos shorts, a velocidade da transmissão das imagens engana o cérebro. Quando se assiste um filme na televisão, ali, na verdade, não há um ator ou uma atriz, não há guerras, não há aventuras, há ondas eletromagnéticas que incidem no aparelho visual. Mas nós acreditamos que, de fato, ali uma série de circunstâncias e emoções. O cérebro já era enganado na era da televisão. Com as redes sociais, com o mundo digital, tudo isso multiplicou por 100. Caramba! Então, a atratividade, ela não é dada pelo conteúdo mais, ela é dada pela quantidade, pela velocidade. Haja vista que um jornal hoje, The New York Times, ou Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, tem mais informações que um ser humano médio adquiria durante seus 50 anos, que era a vida média, um século, entendeu? E esse excesso de informação é registrado no córtex cerebral, gerando uma das síndromes que eu descobri, que é a síndrome do pensamento acelerado. Uma mente de uma criança de 7 anos de idade, muito provavelmente tenha mais informações que o imperador romano, mais que John Kennedy, mais que Abraham Lincoln. Esse excesso de informação faz com que alguns fenômenos inconscientes, como o gatilho da memória, que é um copiloto do eu, que é um auxiliar da nossa capacidade de escolha, que é o eu, nossa capacidade de autonomia, ele é disparado em nuvens, abrindo múltiplos arquivos quase que simultaneamente no córtex cerebral, gerando uma leitura e, consequentemente, uma hiperleitura e uma hiperconstrução de pensamentos que fazem com que as crianças e adolescentes estejam agitadas, ansiosas, mendigando o pão da alegria, precisando de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer,
E o último lugar que querem estar é dentro da sala de aula, ouvindo seus pais, sala de casa, ouvindo seus pais, ou na sala de aula, ouvindo seus professores, porque estão extremamente agitados, inquietos, insatisfeitos, ansiosos. Consequentemente, eles têm aversão ao tédio e à rotina. E os pais, frequentemente, são entediantes, dão as mesmas respostas para os mesmos problemas. As mães, igualmente, os professores também, eles não abrem um leque da inteligência para falar coisas nunca ditas. Ó, filho, obrigado por existir. Você errou, mas eu quero dizer que eu aposto em você. Eu quero saber o que você pensa sobre o seu comportamento. Ou seja, eles não têm autocontrole, não têm gestão da emoção para impactar quem ama. E os casais também começam o relacionamento no céu do romance e o terminam no inferno dos atritos. São especialistas em apontar falhas. E quem é um apontador de falhas sabe o que está apto? Tem ideia? Um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas, mas não para formar mentes brilhantes, não para ter um casamento, um relacionamento sustentável. Em meio a todos esses pontos que o senhor elencou, qual é a saída hoje? Os pais têm dificuldades hoje na educação dos filhos, os casais têm a dificuldade do diálogo, né, de ouvir, de se submeter, e cada vez a gente está vendo o índice de divórcio e separação mais crescente, crianças se mutilando e a taxa de suicídio aumentando. Então, a situação é gravíssima no mundo todo. E eu tenho sido uma das vozes solitárias denunciando esses problemas. Eu tenho pedido, até suplicado, estou atrás de um movimento mundial. Nos finais de semana, zero tela. A não ser para trabalhar. Zero tela. Se for para trabalhar, ótimo. Trabalhe. Usar como telefone, ótimo. Mas não ficar muito plugado em Google ou em destaque plugado em Instagram, em TikTok, em destaque esses elementos que geram uma quantidade enorme de imagens e que seduz atrativamente a mente humana, asfixiando a capacidade de fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Então, nos finais de semana, os pais deveriam gastar tempo para conversar com seus filhos. Os casais deveriam descobrir um ao outro. Descobrir. Até perguntar onde eu errei e não soube. O que eu posso fazer para te tornar mais feliz. E é muito importante também que os pais tenham contato estreito com a natureza. Um dos homens mais inteligentes da história, Jesus Cristo, talvez o homem mais inteligente da história, eu escrevi um livro com esse tema, O Homem Mais Inteligente. Ele tinha tempo para as flores. Olhai os lírios dos campos, vejam como são tão belos. Ele tinha tempo para as flores no auge da fama, no auge da ocupação, no auge das atividades. Ele parava e dava atenção para aquilo que quase que é imperceptível. Hoje, os pais, os filhos, os casais, os executivos, os colaboradores das empresas não têm tempo para as flores. Não somente as flores físicas, até as flores emocionais que estão nos solos da mente de quem amamos. Por isso que nós não perguntamos que fantasmas te assombram, que medos te abarcam. Casais não perguntam para o outro, não são garimpeiros de ouro. Um garimpeiro de ouro não cria o ouro, remove as pedras. Eles são ótimos para apontar defeitos, mas péssimos para encantar. E não entendem que o amor começa pela emoção e só continua se houver admiração. E quando se perde a situação, ela geralmente toma outro norte, né? Eu percebendo em um lançamento que o senhor falou recentemente sobre a ansiedade, né? Que é a obra literária que o senhor lançou recente, Ansiedade Digital, o mal do século. É a segunda na área do milênio, do mal do milênio, né? A primeira ansiedade é a ansiedade como enfrentar o mal do século, que é aquele livro branco que eu lancei há 10 anos, que foi o livro mais lido, talvez nesse século XXI ou na década passada. Agora estou lançando o livro Ansiedade Digital, como enfrentar o mal do milênio. E a cocaína digital. Inventamos uma cocaína. É uma nova droga, né? Uma nova droga. Modula ou altera o ciclo da dopamina e da serotonina, gerando irritabilidade, ansiedade, angústia, sentimento de vazio quando você fica 4 ou 6 horas longe dos celulares.
Por isso eu estou pedindo para os pais, quando forem colocar limites, não punem seus filhos severamente. Vocês vão ficar uma semana sem o celular. Isso gera síndrome de abstinência. Tem jovens que tiram as suas vidas nos focos de tensão. A melhor coisa é negociar com os filhos. O filho errou, a filha teve uma atitude inadequada. Vem cá, vamos estabelecer juntos qual deveria ser os limites que você deveria ter. Como é que você poderia, junto com o papai, dar uma punição inteligente para que você aprenda uma lição também inteligente? Tem que haver não uma punição severa, unilateral, mas tem que haver discussão, tem que ser pedagógico. Limite sim, mas limite com inteligência. Caso contrário, o que nós fazemos é causar menos admiração e muito mais agressividade. Os pais são menos amados, os professores menos respeitados, porque eles não abrem um leque da sua mente para dar respostas inteligentes, para encantar quem os ama nos focos de tensão. E quando a gente traz um tema que é o que o senhor tem abordado muito, por onde o senhor tem passado e compartilhado essa experiência da gestão da emoção, como que nós temos dificuldade para trabalhar com isso? Muita dificuldade. Porque e tem gente que não sabe nem que norte seguir para trabalhar. E não tem mesmo. Por exemplo, vou dar algumas ferramentas. Cada pensamento tóxico, cada pensamento perturbador, cada preocupação, cada sentimento de inferioridade tem de ser impugnado nos primeiros 5 segundos, discordado, confrontado, no silêncio da mente. Se nós não o fazemos, esses pensamentos tóxicos são registrados e não podem ser mais apagados, só reeditados. Você nunca apaga nada no córtex cerebral. Você tem de saber que, se você não atua como gestor da sua emoção, discordando, duvidando e confrontando o lixo da sua mente, esse lixo vai ser acumulado no planeta mente. É por isso que muitos ambientalistas que cuidam do planeta Terra são irresponsáveis em cuidar do planeta mente. E não apenas eles, psiquiatras, psicólogos, médicos, jornalistas. Ou seja, o ser humano não tem um caso de amor com a sua saúde mental porque não desenvolve ferramentas para poder impugnar, discordar e confrontar de tudo aquilo que o controla. E além disso, devemos duvidar também de tudo aquilo que nós pensamos e que é perturbador. A dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. Devemos criticar ideias angustiantes. A crítica é o princípio da sabedoria na psicologia. A dúvida na filosofia, a crítica na psicologia. E devemos também decidir ser autor da própria história. Gestão da emoção envolve coragem. Autoestima também envolve coragem. Você ter um caso de amor com a sua saúde mental envolve coragem. Eu tenho que decidir e não ser um mendigo pedindo, implorando como uma vítima para ser protagonista da minha própria história. Infelizmente, as escolas estão doentes. Embora os profissionais mais importantes da sociedade sejam os professores, o sistema educacional está doente. Não ensina os alunos a duvidarem de tudo que o controla, a criticarem pensamentos tóxicos, a decidirem gerir as suas emoções. Não os ensinam a serem autores da sua própria história. Ficam aprendendo por décadas matemática, física, química, biologia, ou nas faculdades as competências técnicas, ou na pós-graduação também, e no estricto senso, mestrado e doutorado. Eu sou professor do programa de mestrado e doutorado da USP. Meus alunos, doutorandos e mestrandos, não aprenderam nada nos cursos de medicina, de odonto, de engenharia, sobre esses fenômenos. O eu é frágil, vitimista, escravo. O eu não é autor, diretor do próprio script. Por quê? Porque simplesmente as pessoas não dialogam consigo mesmas. Elas se silenciam, discutem com os outros e acham que quem falam sozinhos são doidos, são psicóticos, quando na verdade uma das coisas mais belas é você conversar consigo, fazer uma mesa redonda com o seu próprio eu, sobre os seus medos, suas angústias, irritabilidade, por que eu sou assim, por que sou impulsivo, por que sou tímido, por que tenho medo de falar em público, por que eu não sou o protagonista da minha própria história. As pessoas não gastam sequer 5 minutos por semana tendo um autodiálogo com os fantasmas que o assombram. São muitos, né? A gente tem esse medo, né? Muitos. Por exemplo, que fantasma te assombra? Você sofre pelo futuro às vezes? Às vezes pelo passado. Remói o passado, cobra demais de si? Cobro muito. Então,
Bons profissionais, excelentes profissionais cobram demais de si. São ótimos para os outros, mas péssimos, carrascos de si mesmos. Toda vez que nós cobramos demais de nós mesmos, nós arquivamos janelas traumáticas e killers que vão se somando como plataformas e se tornando tijolos para a construção de um cárcere mental. Aí, uma pessoa que cobra demais de si aumenta os níveis de exigência para ser feliz, relaxado e realizado. Ou seja, nada está suficientemente bom para ela. Ela não consegue se abraçar, namorar a vida. Ela tem sucesso, mas o sucesso não é suficiente. Ela tem mais sucesso, mas não é suficiente. Ela está sempre se autopressionando. Então, cobrar demais de si é uma forma excelente de ser um algoz ou um carrasco da nossa saúde mental. Eu vi uma fala também do senhor, certamente, das grandes referências, Albert Einstein e tantos outros, que entre eles, teve o filho internado e não teve a capacidade de visitar o filho, conquistou o auge da... Einstein foi um homem que mais conheceu as forças do universo físico, mas ele foi derrotado pelas forças do universo da mente humana. Teve um filho com um surto psicótico, internou no manicômio e praticamente não o visitou mais. O homem que deveria abraçar o filho, respeitar os diferentes, foi derrotado pelo ambiente tétrico de um manicômio, por não saber lidar com parâmetros que fogem aos parâmetros da matemática, da lógica. Ele que é um excelente matemático, ele se perdeu no processo. Então, os gigantes na ciência foram meninos no território da emoção. Uma pessoa verdadeiramente grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes. Uma pessoa verdadeiramente grande dentro de si nunca desiste daqueles que o frustram. Então, sempre uma nova oportunidade. Sabe que as pessoas que hoje te decepcionam, se você investir nelas, elogiar 3 vezes por dia, acreditar nelas, dizer o quanto que elas são importantes, obrigado por existir, você tem capacidade, eu aposto em você, elas poderão te dar muitas alegrias, talvez as maiores alegrias no futuro. Então nunca desistam das pessoas que te decepcionam. Dê sempre uma nova chance para elas e também para você. Mas dê uma nova chance elogiando, aplaudindo, apostando no potencial, verbalizando, porque isso vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Quando vejo o senhor trazendo tanto conhecimento e tantas palavras sábias, e às vezes as pessoas falam, ele fala tudo isso, às vezes porque não conhece plenamente, deve ter nascido num berço de ouro, mas o senhor veio de uma infância muito pobre também, né, doutor Augusto? De ter até 8 dormido no quarto, praticamente, como é que foi? Papai e mamãe eram muito pobres. Mamãe fez até o 2º ou 3º ano do ensino fundamental, ela trabalhava na lavoura, o papai também trabalhou na lavoura, e ele depois se tornou um funcionário de uma loja de móveis, mas ele era empreendedor. Bom, nós morávamos em 8 num quarto só, um quarto que talvez é menor que esse daqui, ou desse tamanho. Havia escassez de tudo. Eu lembro que as nossas meias eram uma de cada cor, não havia, entendeu? E não havia o que comer adequadamente. Nós éramos magérrimos, magríssimos, né? Por falta de comida. E apesar que havia muita alegria entre nós também. Em 8 num quarto só. O papai depois se tornou um lojista, ele cresceu, ele empreendeu, ele se tornou ele também não tinha feito ensino fundamental direito, completou, fez ensino médio, depois faculdade. Papai prestou até vestibular comigo de medicina. E ele era uma pessoa muito arrojada. Mas a nossa infância foi muito dificultosa. Mas é possível escrever os capítulos mais importantes da nossa história nos momentos mais difíceis da nossa vida. Uma das coisas mais importantes, Wilson, é não se tornar vítima. O vitimismo faz com que você seja amarrado ao passado. Vítima das perdas, vítima de pessoas que te machucaram, te imprimiram dor, te excluíram, abusaram. Sim, é muito triste isso, mas nós não podemos, em hipótese alguma, ser escravo do passado. O passado pode explicar o teu presente, as tuas dores, teus traumas, mas o passado jamais pode explicar teu futuro. Se explicar o teu futuro, você sempre vai ser preso ao seu passado, nunca vai ser protagonista da sua própria história. E como é que foi a virada de chave na sua vida, essa redescoberta pelo prazer da leitura?
e hoje se tornar esse fenômeno que o senhor é no mundo todo? Eu era um aluno que não me adaptava ao currículo escolar. Estava na sala de aula, mas queria estar em qualquer outro lugar. O professor falava, não me encantava. Eu queria mudar a língua portuguesa. Eu achava muito difícil escrever o A, B, a minha letra era horrível. Então, para mim, o professor falava de física, eu ficava imaginando, o A é um pontinho, o B é um pontinho sobre o outro, o C é 3 pontinhos. Sempre questionando. O D é um pontinho, tracinho. E lá, matemática, física, química. Não me atraía, porque eu desenvolvia o mais complexo dos pensamentos, que é o pensamento imaginário. Não é o pensamento dialético, que é esse que nós usamos para ser entrevistado, para falar, para ler, para escrever. Esse é o mais pobre dos pensamentos. O pensamento mais complexo, que não foi estudado adequadamente, mas eu estudei, chama antidialético, rebelde às convenções dos símbolos da língua. É através dele que nós desenvolvemos os medos. A fobia de falar em público, medo de lugar fechado, claustrofobia. A de falar em público se chama glossofobia, medo da opinião dos outros, alodoxafobia. É através do antidialético ou imaginário que nós produzimos a saudade, construímos personagens, sonhamos, enfim, desenvolvemos as mais incríveis criatividades. Este pensamento era muito forte em mim, mas a escola não valoriza esse pensamento. Valoriza a repetitividade nas provas. E você se lembra o que você pensou há 24 horas, exatamente? Você se lembra? Não. Você não se lembra, ninguém se lembra. Mas como é que os professores exigem que os alunos se lembrem o que aprenderam há 2 meses? A mente não está preparada para a repetitividade. A nossa mente está preparada para a rebeldia dos dados. Ou seja, acrescentar cores e sabores às informações do passado. Por isso que um professor em Harvard, em Cambridge, no MIT, na Universidade de Pequim, de Paris, na USP, em qualquer lugar, ou nas escolas básicas do ensino médio e fundamental, poderia dar nota máxima, 10 ou A, para quem errou todos os dados, mas teve um raciocínio esquemático, teve ousadia, libertou o seu imaginário. Só que não é contemplado pensadores que criam, são contemplados aqueles que repetem dados, que são, portanto, valorizados aqueles que são programados para repetir as informações que aprenderam e não construir novas ideias e novas teses. Bom, eu era a segunda nota da classe no ensino médio, só que de baixo para cima. Ninguém acreditava em mim. Aí reunidos todo mundo, o que nós vamos ser no futuro? Uns queriam ser engenheiros, advogados, agrônomos, e eu falei, eu quero ser um professor, eu quero ser um pesquisador, eu quero ser um médico, um cientista. Silêncio geral. Eu percebi que se eu dependesse da plateia, eu estava perdido. É como se não aprovasse o que o senhor desejava. Não, depois do silêncio veio o deboche. Caramba. Porque todo mundo sabia. Se você perguntar para qualquer aluno que fez o ensino médio comigo, eles iam falar, não é possível. Eles têm orgulho de mim hoje. Nossa, o Augusto Cury. Mas você só tinha um caderno e não tinha nada escrito. Você era totalmente concentrado. Sim, eu era. Eu era, de fato. Porque eu desenvolvi o pensamento mais complexo. Bom, aí as principais decisões humanas são solitárias. Eu estudei 12 horas por dia e me tornei o melhor aluno de matemática, de física, de química, no pré-vestibular. E aí, eu só não era muito bom de português, entendeu? Me tornei um escritor, mas era bom em criar ideias e criar teses. Não era bom de escrever oração, subordinada. O nosso português é difícil de entender, né? Era complicado. Para que tudo isso? Claro que é importante línguas, os professores de línguas são muito importantes, mas deveria haver mais criatividade, mais ousadia, menos cartesianismo, racionalismo no processo de aprendizado e no processo de escrever as provas. Bom, eu entrei na faculdade entre os primeiros, acho que um terceiro melhor, quarto melhor, 1.500 alunos, entendeu? E me tornei um ousado construtor de conhecimento. Passei por uma crise depressiva no segundo para o terceiro ano e comecei a perguntar
fazer 1000 perguntas: o que sou, como sou, por que não controlo o veículo da minha mente, o que é o pensamento, como o construo, qual a sua natureza, como ele é estimulado, como é que ele atravessa o caos, desaparece e reaparece em novos pensamentos. Foram milhares de perguntas. E eu estava lendo, inclusive, um livro que eu nunca publiquei. Eu tenho mais de 80 livros, chamado A Família Moderna, um Grupo de Estranhos. E eu li para minha esposa há menos de uma semana. Olha aqui que eu escrevi, olha, isso aqui eu estava no 5º ano de medicina, eu já escrevia as teses que pensadores, Freud não pesquisou, Piaget, Vygotsky, Kant, Hegel, Sartre. Gente. Como penso? Qual a natureza dos pensamentos? Como ele se processa? Está vendo? Lá eu já falava, eu já comecei a fazer as perguntas corretas, porque as respostas não dependem tanto do conhecimento que estão dispostos, depende da capacidade de perguntar. Quem tem medo das perguntas, quem tem medo da dúvida, nunca vai ser um brilhante pensador. Então, a arte da dúvida é o princípio da sabedoria na filosofia. E eu ensino isso para os meus alunos do programa de mestrado e doutorado da USP. Eles não tiveram oportunidade de questionar, de perguntar, de duvidar, de abrir o leque da sua mente para fazer algo diferente, para impactar o teatro social. Infelizmente, a educação mundial é muito cartesiana e racionalista. O senhor falou de algo que mexe muito com a sociedade hoje, que é a depressão. E é um assunto que a sociedade não conversa. Né? Tem muita gente que está perecendo, sofrendo. Nem sobre o suicídio. Nem sobre o suicídio. A imprensa se cala em relação ao suicídio. Como se calava na época do militarismo sobre drogas. Na época do governo militar, ninguém podia falar sobre drogas na escola porque gerava o desejo de consumi-la. Era uma infantilidade sem precedente. E hoje, também uma infantilidade se falar o silêncio sobre o suicídio. E é um aumento, como eu disse, em 148% do índice de suicídio entre jovens de 10 a 19 anos. Nós precisamos falar sobre isso, porque as crianças e adolescentes estão perdendo o prazer de viver. Eu tenho sido uma das vozes solitárias dizendo no mundo que estamos na era dos mendigos emocionais. Na era das pessoas que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Então, nós temos que abordar que toda pessoa que pensa em morrer, na verdade, não quer matar a vida, quer matar a sua dor, a sua angústia, seu autoabandono, seu sentimento de inferioridade, e não matar a vida. Ninguém quer, na verdade, suicidar-se, quer aliviar a sua própria dor. E nós temos que levar as pessoas a não serem vitimistas, a impugnarem seu pensamento perturbador. Te excluíram, e daí? Tua paz vale ouro. Te rejeitaram, e daí? Disseram que você não tem capacidade, como nenhum professor apostou em mim, nenhuma colega também apostou em mim, nenhum colega de classe falou, você é um gênio, você pode você pode fazer coisas incríveis. Não, ninguém falou, só deboches. E daí se alguém te fala que você não tem capacidade? E daí se alguém te rejeita pela cor da pele? Nunca deve ser feito isso. Mas pela sua falta de cultura, ou pela sua... Você não teve... Você é de um país do terceiro mundo, você não é um americano, você não é um francês. E daí, se você quer fazer a diferença, não se curve à dor, a nada e a ninguém. Não se coloque como vítima. Sim, o opressor deveria ir para a barra da justiça. Mas o mais importante é proteger o agredido e não só tentar evitar o agressor. Você não consegue evitar todos os agressores. Você consegue evitar? Não. Não, mas você pode proteger você como agredido. E daí, tua fina cor da pele negra, qual que é a diferença entre eu e você? É só um teor de melanina, porque a mente humana tem os mesmos complexos fenômenos que atuam em milésimos de segundo. Você está meneando a cabeça. Por que você meneia a cabeça? Porque enquanto eu estou falando, está disparando em você o que dispara em 8 bilhões de seres humanos. O gatilho da memória se dispara em nuvens, abrindo milhares de arquivos com milhões de dados. E você assimila em frações de segundo para entender cada verbo que eu conjugo tempo-espacialmente, para entender cada frase, cada ideia, cada pensamento. A complexidade intelectual sua é exatamente a mesma minha, exatamente de um heterossexual, de um homossexual, exatamente de um cristão e de um islamita, exatamente de um ucraniano e um russo.
Mas, infelizmente, nós nos diferenciamos. Somos uma espécie débil, frágil, uma espécie tosca, superficial, que não apenas pisa na superfície do planeta Terra, mas também na superfície do planeta Mente, porque nunca estudou profundamente a última fronteira da ciência, que é o processo de construção de pensamentos e o processo de formação da consciência humana. Com toda essa fala, então, nós temos que ser protagonistas das nossas histórias. Temos que ser treinados. Exato, temos que ser treinados para ser protagonistas. Correto? Está correto. Mas que escola que ensina isso e que universidade? Universidade de Paris, de Pequim, o MIT, Universidade de Tóquio, não se ensina a nós sermos protagonistas. Nos ensina a dirigir um veículo motorizado, uma aeronave, uma empresa, mas não a mais complexa empresa, o mais complexo veículo, a mente humana. O eu é frágil, o eu é vitimista, o eu se curvador com frequência, mas ele deve se levantar e no silêncio da mente duvidar de tudo que nos controla, criticar pensamentos perturbadores e decidir ser um protagonista. Precisa de coragem, treinamento para ser gestor da nossa emoção. Hoje é notório que a sociedade parece que ela não está preparada para lidar com a reprovação social e nem a ausência de estímulos. Bom, uma das síndromes que eu descobri é a síndrome do pensamento acelerado. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo. Pensar demais sem autonomia é um problema, porque você esgota o cérebro, você gasta mais de energia do que 10 braçais. E a sociedade, infelizmente, no mundo todo, viu, é muito superficial. As pessoas são superficiais. Quando você pega Arthur Schopenhauer, que diz que as pessoas, elas vivem, elas se relacionam, gostam de festas e tal, porque elas não são profundas. Schopenhauer se isolou. Ele viveu imbuído da solidão, na esfera da solidão, porque ele era um pessimista. Está certo que ele diz que muitas pessoas são superficiais, mas apesar de serem superficiais, cada ser humano tem um potencial incrível e nós temos que investir neles. Essa é a minha responsabilidade. Sim, as pessoas, elas muitas vezes não mergulham dentro de si, são radicais, não se interiorizam, não questionam as suas verdades, não sabem se colocar no lugar do outro, partir da situação, não consegue valorizar projetos da oposição e da oposição não consegue abrir o leque da sua mente para aplaudir projetos da situação. As pessoas amam muito mais seus partidos do que sua sociedade. Sim, é verdade que mesmo no teatro da política, até no teatro das universidades, há muita superficialidade. Mas fazer o quê? É isso que nós temos, é essa terra que nós temos que lavrar, e essa terra que nós temos que sulcar, essa terra que nós temos que cultivar, nós temos que adubá-la. Então, se a sociedade é superficial, nós vamos excluí-la ou vamos nos isolar como Schopenhauer, como Nietzsche, como Heidegger, como Baruch Spinoza? Sim, você pode ter os motivos falando que a sociedade é muito estúpida, as pessoas discutem uma série de coisas que são irrelevantes e não relevantes notáveis. Mas nós temos que estimulá-los a serem pensadores. É por isso que um dos meus projetos chama-se School of Thinkers, Academia de Pensadores. É por isso que nós temos pedido para os professores no mundo todo deixarem de serem expositores de dados ou de informações, mas se tornarem provocadores da arte de perguntar. Lembra-se da arte da pergunta? E elogiadores da arte de participar. E também desafiadores da arte de pensar. O professor tem que estimular os alunos a aplaudir uns aos outros. Eles devem ter um senso de pertencimento, devem sair do anonimato para o estrelato. Vale mais do que 1 milhão de likes. Devem sair da esfera das redes sociais para perceber que se você tem amigos que estão do seu lado, que colegas estão do seu lado, esses colegas que podem se tornar seus verdadeiros amigos. E quem tem amigos verdadeiros tem um tesouro que reis não conquistaram. Infelizmente, a gente está numa sociedade que briga mais por questão partidária do que pela saúde do outro, né? A gente precisa parar um pouco de defender
o partidarismo e olhar com mais humanidade para quem quase precisa. Inacreditável. Nós amamos muito mais partidos e ideologias e muito menos a sociedade. Nós nos encastelamos em nossos feudos, em nossos currais intelectuais. E há 210 milhões de brasileiros que precisam de milhares de projetos para se desenvolver e terem qualidade de vida. Há entre 7 e 8 milhões de jovens ou mais que são nem trabalham, nem estudam, estão completamente desesperançados e ninguém fala sobre isso. Há o ensino médio que precisa ser ensino técnico para que as pessoas pobres com dificuldades financeiras possam ter um lugar ao sol numa sociedade que nem sempre é uma sociedade inclusiva. Há 48, quase 50 milhões de pessoas no Bolsa Família que têm que ser encorajadas a assinarem a carteira para complementar a renda, não perder o benefício, porque o Bolsa Família tem uma relevância social sem precedente, alivia a dor de tantas pessoas que passam fome, mas a renda os tira, a renda alivia a pobreza, mas não diminui os pobres. Precisa complementar essa renda, precisa haver encorajamento de eles terem uma segunda renda e não puni-los. Quem assina a carteira perde o benefício. É um absurdo. Eu não consigo entender uma equação dessa. Eu acho que o próximo presidente precisa corrigir essas distorções. Tem que premiar as famílias que se qualificam tecnicamente e que estão no Bolsa Família. Tem que aliviar também os juros para 78% das famílias que estão endividadas e 50% estão com endividamento tóxico altíssimo. Você acredita? Elas pagam para se autofinanciar 2%, 3%, às vezes até no consignado 4% de juros ao mês. Como é que pode? Então uma taxa Selic dessa pune os pobres. Pune os pobres e não pune os ricos, porque os ricos têm como se defender. Quem tem recurso financeiro vai aplicar num banco e não vai investir, não vai usar o dinheiro como sua função social para gerar mais empregos. Claro que muita gente usa, mas muitos também não usam, porque com uma taxa dessa é muito mais fácil viver de rentismo. Isso gera um vício num país como o nosso, que tem tantas necessidades. Então, uma taxa Selic alta dessa pune em destaque as pessoas pobres. E não é possível. Teria que ter um juro mais coerente, mais adequado. Mas o governo gasta demais, é por isso que os juros mantêm-se alta, crises internacionais. Mas ser o país, o segundo país, perdemos só para a Turquia, talvez até ganhamos a Turquia agora, com a taxa de juros mais alta, real, 5% de inflação, 15% de taxa. Como é que pode? 10% de spread? Isso não é possível. Não, eu acho que os líderes políticos deviam amar mais as pessoas desvalidas. Amar não é só dar benefício, amar é incluir, dar condições para que elas possam escrever a sua própria história e tenham dignidade ao longo da sua jornada de vida. E às vezes os benefícios acabam sendo uma barganha, né? Infelizmente, eu percebo que tem aí um trabalho também maravilhoso do senhor na série Brasil dos Meus Sonhos, que tem ecoado nos 4 cantos desse Brasilzão imenso, né? E trazido à existência, ao conhecimento, o que de fato precisa acontecer. Então, Wilson, eu lancei o Brasil dos Meus Sonhos, está no YouTube. Assistam essa série. Eu não tenho partido político e não sou político, mas eu estou orientando as pessoas das mais diversas correntes políticas. Nós precisamos sonhar com um Brasil mais justo, generoso, com igualdade de oportunidade. Um Brasil que não tenha medo da IA e da robótica. A IA e a robótica vai roubar milhões de empregos, sem dúvida. Mas também não utilizá-la de maneira adequada é uma irresponsabilidade, porque nós estamos perdendo o bônus demográfico. Ou seja, há menos gente trabalhando, há mais gente aposentando e menos crianças nascendo. A aposentadoria no Brasil é uma pirâmide. Você precisa ter mais gente trabalhando para sustentar quem está aposentando. Só que é o contrário, estamos diminuindo a base e aumentando o topo. Não é sustentável daqui 10, 20, 30 anos. Quem garante que vai haver aposentadorias? É uma pirâmide. Então, nós temos que usar o bônus da IA, da inteligência artificial e da robótica, para
aumentar a produtividade em todos os sentidos, como você está utilizando. Acho que você está usando inteligência artificial para aumentar a produtividade. Você é um produtor independente. Isso revela o quanto que o mundo digital usado adequadamente pode alavancar a produtividade. E tem que ser usado na agricultura, na área de serviços, tem que ser usado na indústria. Agora, haverá perda de milhões de empregos? Sim, médicos, advogados, assistentes sociais, jornalistas, assistentes sociais não, assistentes financeiros, jornalistas, tradutores, talvez motoristas. Milhões de pessoas perderão seus empregos. Estamos preparados para isso? Não, não estamos preparados, porque nós não estamos dormindo em berço esplêndido, como diz o nosso hino nacional. E temos que qualificar essas pessoas que perderão seus empregos para terem novas modalidades na sua profissão, para ter um lugar ao sol. E temos que usar essas novas tecnologias para aumentar a produtividade, para desenvolver a sociedade brasileira, para que possamos ter o Brasil dos nossos sonhos, não o Brasil dos nossos pesadelos. Então assista lá a série de alguém que tem um caso de amor com a sociedade brasileira. E bota amor nisso, né? Eu quero agradecer, hein? Falamos das obras literárias, né? Mas temos novidades vindo por aí ou não? Como é que tá? Bom, estamos lançando o Ansiedade Digital, como enfrentar o mal do milênio. E hoje estamos finalizando, inclusive aqui, nos meus intervalos, o roteiro do filme O Futuro da Humanidade, que vai ser um longa-metragem, mais um longa-metragem. O senhor está no cinema, no teatro? 4 peças teatrais. Que coisa maravilhosa. Parabéns, muito obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios, no estado de Rondônia, especial em Paraná. Agradecer ao Paulo pela atenção, pelo privilégio que nós tivemos de encontrar o senhor, aí, conhecer, Paulo, entrevistar, de uma generosidade assim inquestionável. E recebê-lo aqui pra gente, olha... É uma felicidade muito grande. Sou um grande admirador do seu trabalho. Obrigado e espero que nosso podcast possa ajudar milhares, quem sabe milhões de pessoas nesse grande Brasil, que precisa de pessoas apaixonadas por ele. Parabéns também pelo seu trabalho. E graças a Deus que nós temos essa voz que ecoa não só no Brasil, mas fora do Brasil. A vocês que nos acompanham no podcast Verbalize, muito obrigado pelo carinho da audiência. Hoje foi com ele, Augusto Cury, psiquiatra e escritor mundialmente conhecido. Uma boa noite a todos, fique com Deus e até a próxima segunda-feira.